Com a gente, acompanhando a Rádio Menina, que enquanto o horário eleitoral gratuito acontece, nós estamos aqui na live da nossa programação para falar sobre odontopediatria. E para isso nós temos o prazer de receber aqui no nosso programa hoje, doutora Georgia Bernardi, odontopediatra, para falar sobre cuidados de higiene bucal para crianças. E há quem diga que não precisa escovar os dentes quando não os tem, quando criança, mas você vai saber dos cuidados que são necessários desde a criança recém-nascida, quando os dentinhos já começam a aparecer. Doutora Georgia, seja bem-vinda, prazer recebê-la por aqui. Obrigada, bom dia para todo mundo, tudo certo? Por que você escolheu esta especialidade na odontologia? Eu acho que a especialidade de criança é escolhida, né? Sim. Nós somos escolhidos para isso. Não é bem a gente que escolhe. Ah, é o contrário? Então, é o contrário. Porque quando a gente vai trabalhar com criança, tu já tem que ter um dom, uma paciência. Então eu costumo dizer que ninguém que trabalha com criança não faz porque não gosta. Sim. É porque ama. Porque gosta. É porque gosta. Não existe essa possibilidade. É então, aquele tipo de pessoa que chega perto de uma criança, ela não conhece e já estende as mãos assim. Então tem uma ligação. E tem uma técnica, né? Tem um jeito, tem uma forma de chegar na criança. A criança, ela é sensível a muitos pontos. Então Sim. ela pode estranhar o ambiente, ela pode estranhar a tua vestimenta, o teu tom de voz. Então, quando a gente vai trabalhando isso, vai aprendendo, tu tem um sucesso muito grande. Por isso que a especialidade da odontopediatria é fundamental. Na odonto, se você for num dentista comum que não atenda uma criança, provavelmente ele não vai ter aquela paciência, aquele jeitinho, e é aí que a gente perde a criança logo no início. E aí é aquele adulto que vai crescer com um pouco mais de medo, foi no dentista, não teve uma experiência legal e vai carregando isso para a saúde dele para sempre, né? Interessante que muitas crianças, elas têm medo. Vamos fazer um sorriso bonito para Maria, fazer a foto. As crianças têm medo de ir ao dentista, né? Tem aquele na verdade, às vezes não é nem um trauma adquirido, porque muitas delas nunca foram. Exato. Mas exato. quando fala-se sobre saúde bucal, mexer nos meus dentes, na minha boca, isso gera uma certa temerosidade. Como romper isso, doutora? O adulto já vem com isso de criança, às vezes porque ouviu falar, né? A criança ouve, ela tem um medo subjetivo. Então, quando tu comenta, se você não escovar o seu dente, você vai lá no dentista, é algo ruim. Fazem então, como uma ameaça. A criança vai crescendo com esse estigma que ele pode sofrer, ela pode ter algum problema se ela for ao dentista. Sim. Só que a criança tem medo de muitas coisas. A criança vai ter medo de uma sombra, vai ter medo de dormir sozinha. Então, quando tu consegue romper essa barreira ali com eles e mostrar que ele não vai sentir dor, que ele vai conhecer o ambiente, que ele vai brincar um pouquinho, que ele vai escovar, que ele vai aprender a escovar com um bichinho, uma música, uma cantiga. A criança, ela vai se soltando, ela vai aliviando. E claro que colocar um instrumental na boca de uma criança é um ato um pouco mais invasivo, né? A gente tende, um bebezinho pequenininho, ele já tende também a ficar mais receoso quando tu introduz alguma coisa na boca. Então, quanto antes a gente começa a fazer essa adaptação com a criança, melhor. Ela vai ter uma chance de sucesso de aceitar melhor uma escova, de aceitar uma visita, ou aceitar comandos que ela tem que sentar, ficar paradinha, porque aquela hora de ficar paradinha, porque ela brincou bastante no início, ela brincou bastante no final. Que interessante. E qual é a primeira idade? Qual é o primeiro tempo que essa criança deve ser levada ao dentista? Num mundo maravilhoso e perfeito, a gente quer que a gestante já esteja lá no consultório, né? Ah, é? Que a mamãe já esteja no consultório, recebendo orientações para ela, na Sim. saúde bucal dela, como gestante, e recebendo as primeiras orientações com o bebê que vai chegar. Quando a gente introduz já essa rotina, legal, a gente tem uma tranquilidade, a família vai receber o bebê, os primeiros dentinhos vão nascer, eles já estão orientados. Quando isso não é possível, antes do primeiro ano de vida, a criança tem que passar na visita com o dentista. Ou então, logo assim que nascem os dentes. Por quê? Às vezes nasce um dente muito pequenininho, de bebezinhos de 5, 6 meses, que é normalmente a fase que o primeiro dente surge na boca. 5, 6 meses já começam a nascer, então. A partir dos 6 meses é o comum, mas certo. assim, até 4 meses a gente vê bastante dentinho que nasce, 5 meses, e isso vai variando um pouco, né? É uma estimativa que tem uma margem de erro. E então, quando esse dente está na boca, eu tenho que já ter uma escovação. E eu preciso de uma orientação legal. Eu preciso saber com o que eu vou escovar. Então, lá dentro da consulta do bebê, antes de 1 ano, ou no primeiro dente na boca, a gente já mata essa charada.
Então a família não vai ter preocupação se a criança mama ou se ela está tomando fórmula, quando que ela vai começar a comer, eu tenho que escovar, pasta de dente, o que vai ser usado. Cada idade vai ter uma recomendação. Sim. Então, um bebezinho pequenininho, a recomendação é diferente para uma criança de 2 anos de escovação. Porém, ambos têm que escovar. Com escova de dente infantil, com cerdas. O que lá atrás, isso não era uma recomendação. Pois é, antigamente né? como que faziam, né? Não faziam. Não faziam. Deixava rolar. Deixava. Não faziam. E o mito, o dente de leite vai cair. Sim. Então, o dente de leite não tem raiz, é um dente de leite. Hoje já mudou bastante, a gente tem bastante acesso, né? Tanto na rede privada, na rede pública. Dentro das unidades de saúde existem equipes de dentistas, de técnicos, que fazem visita nas escolas, nas casas. Então, consegue ter uma abrangência. Acompanha a gestante, né? Dentro da unidade de saúde, a gestante é super bem acompanhada. Então, a gente consegue ter um pouco mais de orientação. O problema não é nem só a escovação, tá? Acho que é um ponto importante para trazer aqui para vocês, porque na rotina de um bebê, a gente sabe que às vezes tem coisas difíceis e que tem sempre mais alguma coisa. Agora a criança mudou, agora tem que escovar, agora tem que aprender a comer e fralda. Então, para a rotina dos pais, para a família, cansa. E a escovação não pode ser mais alguma coisa para incomodar, para ser um trabalho. Quanto antes ela entra, mais fácil. Só que quando a criança começa a comer, a introdução alimentar dela, esse vai ser o ponto decisivo para eu ter um equilíbrio. Porque enquanto ela mama no peito, o leite materno, ele não tem açúcar, ele não tem potencial de cárie. Se ele tem muito baixo. Eu vou ter um potencial de cárie quando eu introduzo alimentos na vida do bebê. Lá depois dos 6 meses. Depois dos 6 meses. Então, quais são esses alimentos? Carboidratos e açúcares. Esses 2 tipos de alimento, que depois eles fazem parte da nossa vida, da nossa rotina. Sim. Eles têm uma ligação forte com as bactérias. Então, a gente, no momento que tem esse tipo de comida, a bactéria que tem na nossa boca, ela vai ficando muito bem alimentada. Então, se você tem uma dieta extremamente rica em açúcar, vai ser muito difícil você conseguir controlar. Naquele dia que não deu tempo de escovar a criança, vai ser um problema. Agora, se você tem uma dieta equilibrada, essa criança ainda não teve contato com açúcar, porque o recomendado é que seja a partir dos 2 anos, ou mais até. Quanto antes a gente estender, melhor. Aí eu vou ter um problema sério. Eu tenho que escovar e não tem vez. Sim. E aí tem todo um jeitinho especial, né? Que a odonto pediatra dá orientação. Me diz uma coisa, o tempo que nasce o dentinho da criança, por exemplo, né? 6 meses, em média, a partir dos 6 meses. Até quando a criança fica com esses dentes que nasceram? Legal, bacana. Isso é muito legal, porque a gente acha que os dentinhos de leite, eles param de nascer e depois está tudo bem, tudo resolvido, né? Por volta, então vamos lá, vamos fazer uma sequência cronológica, assim. Esse dente, o primeiro dente que nasce por volta dos 6 anos, dos 6 meses, desculpa, ele vai cair por volta dos 6 anos de idade. Sim. O primeiro dentinho que cai, que são os 2 dentinhos de baixo, aquele bem dentinho de bebê, normalmente são esses dentes que vão cair. Só que lá atrás eu tenho molares, aqueles dentes grandes que ficam na parte de trás da boca, ser por volta dos 12 anos, são os últimos dentes. Então, olha o tempo que eu tenho de um dente na boca de uma criança. 12 anos, 10 anos. E são dentes que ela vai usar para mastigar e que ela precisa estar com esses dentes na boca. Eles vão ser substituídos. Ali, quando começa a troca, cai um dentinho de leite, a raiz vai ficando soltinha, porque o dente permanente vem subindo, vem absorvendo essa raiz, e ele cai e fica pequenininho. O outro dente permanente que chega vai entrar no lugar. Só que, enquanto isso, foram anos de mastigação, que ela é fundamental, esse dente, na fala, na posição da língua. Então, se eu perco algum dente precocemente por causa de cárie, que às vezes as famílias acham tudo bem, tira o dentinho que vai nascer outro lugar, eu fico com um desequilíbrio nesse sistema muscular. Interfere na fala? Interfere na fala. Interfere não só na fala, mas na respiração, por incrível que pareça, porque a língua é um músculo dentro da nossa boca e ela tem que ficar numa posição adequada, né? Ela tem que ficar em repouso no céu da boca. Se eu tenho uma perca de algum dente, em qualquer lado, na frente, a língua ela se espalha. Então ela vai falar, a criança interpõe a língua nesse buraco que ficou. Então assim, imagina uma criança de 5 anos, criança pequenininha, que por um acaso teve uma perda severa dos 4 dentes da frente.
né? Fica bem banguelinho na frente. Essa língua, quando ele fala, vai sair. Ela não tem uma barreira que ela fique retida dentro da boca. Fica solta. Fica solta. E a criança daí vai falar fofo, né? Vai ter o hábito de colocar essa língua lá na frente. A respiração dessa criança vai ficar alterada, porque daí ela vai ter que respirar mais com a boca sem a força da musculatura que deixa nosso rosto firminho, né? O nariz dela, que é onde a gente deveria puxar o ar pelo nariz livremente. Se ele tem alguma obstrução ou se a gente tem uma boquinha com alguma dificuldade, é a primeira coisa que vai afetar. Que interessante, né? Muitos pais não têm esse conhecimento. Agora, eu me lembro, estou com 36 anos, eu morei em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E você é família no Rio Grande do Sul? Meu pai. Ah, o seu pai. Por acaso você é irmã da Bruna? Não. Não? Não, sou filha única. Não é a mesma. E meu pai, ele comenta que ele é de Santa Maria da Boca do Monte. Da Boca do Monte, isso mesmo. E aí eu estudei numa escola chamada Xavier da Rocha. E lá nós tínhamos o hábito de uma vez por semana fazer o flúor. Porque no sistema de ensino tinha um consultório odontológico. E eles trabalhavam a educação da saúde bucal com as crianças de uma maneira lúdica. Eu me lembro muito bem disso. Então, quando o dentinho já ficava mole, minha vontade já era ir para lá, porque incomodava, né? A troca de dentes incomodava. E se perdeu isso, né? Nós não temos... É interessante fazer essa análise também, né, do quanto a educação, a informação, ela é importante chegar até as pessoas, né, doutora? A informação. Eu vejo que a maioria dos casos graves é por desinformação. É por parte, assim, uma ignorância da informação. Sim. Às vezes os pais, eles não sabiam. Eles não sabem o que é aquilo. E é uma responsabilidade muito grande deixar isso para uma criança. Vocês não acham que... Poxa, ela não tem esse discernimento para saber o que é melhor para a saúde dela ou não. A gente tem que fazer isso, tem que ensinar com essa forma lúdica. A escola é o principal fonte de educação para isso. Porque lá eles têm uma rotina, eles estão em um coletivo, então todas as crianças estão fazendo, então eles vão entendendo que aquilo faz parte da rotina, aquilo vai ser bom para eles. Mas a decisão final é dos pais. Então, uma família que resolve... deixar uma dieta da criança livre, uma dieta livre de açúcar, de carboidratos, e acha que a escovação não vai ser o principal, ela vai ser responsabilizada por isso, só que quem sofre é a criança, né? Que tem esse direito de ter a boquinha livre. Ela tem o direito de ser saudável, de crescer plena, né? A gente tem essa responsabilidade. Então, a odontopediatria e todas as áreas que trabalham com criança tem esse foco em cuidar e proteger essa criança, que seja com informação. Dentro das escolas, dentro do sistema de saúde, aqui no Brasil, em Santa Catarina, funciona muito bem. Tem umas visitas programadas na escola, exatamente como essa que tu falou. Interessante. Tem. Então, assim, o dentista sai de dentro da unidade de saúde e vai até as escolas da sua área, da sua região. Ele faz esse acompanhamento. Só que tu entende que uma vez é muito pouco. E não vai ser o dentista que vai resolver isso. É o hábito do dia a dia. Porque em casa a gente tem todas as refeições. Vai ter na escola, vai ter café da manhã, almoço, jantar. O dentista, se ele for lá uma vez na semana, ou se ele for lá uma vez ao mês, porque normalmente não é uma vez na semana, ele fica com um hiato, fica com uma lacuna muito grande na vida dessa criança. Né? E esse ensinamento, às vezes, ele aprende em casa, mas a família não tem o hábito. A questão, então, é a culturalização mesmo da saúde bucal? Com certeza. Do cuidado? E o descaso, assim, do não vai dar nada. É só, imagina, é só um chocolate, a criança vai comer o quê? É uma balinha. Depois, quando for adulto, não vai comer mais. Então, esse ofertar, a família tem que estar segura. Tem que estar confiante que está tomando a melhor decisão. Não importa o que os outros falem, não importa o que os avós vão falar, ou às vezes o casal, o pai e a mãe dessa criança têm divergência com a alimentação. Dizem que os avós estragam os netos, né, doutora? Não, eu digo que eles consertam, senão eu não teria profissão, não teria emprego, porque os avós, eles que vão... A família tenta fazer direitinho, os avós dão uma balinha mesmo. E pode dar, não é que não pode dar. Numa determinada fase de vida da criança, não pode. Até os 2 anos de idade, não. Recomendação mundial. O acesso a doce, não. Ao açúcar industrializado, seja ele no suco adoçado
no suco de caixinha. Ai, mas esse suquinho aqui, olha só, é de criança. É suco. É suco, esse iogurte. O Danoninho é para criança. Não, não é. Eles têm açúcar. E açúcar industrializado, a sacarose, não entra em dieta de criança até os 2 anos. Sim. Né? 2 motivos. Uma, porque a gente está desenvolvendo o paladar da criança. No momento que o açúcar entra no paladar, ele domina. É só ver quem toma café com açúcar e café sem açúcar. Verdade. É tão difícil tirar o açúcar porque o gosto é atraente para as papilas gustativas. Então, lá com 2 anos de idade, eu coloco como um mínimo. Eu não, né? Os órgãos mundiais recomendam isso. Então, o que eu quero? Eu quero já estimular o paladar doce na criança. O que será que ela vai preferir? Será que ela vai preferir uma bolacha recheada ou será que ela vai preferir uma fruta? Uma bolacha, né? Porque é uma insistência, é um hábito. Então, isso é a decisão que tem que ser tomada. Sem contar nas doenças que o açúcar traz para a vida do adulto. Hipertensão, obesidade, diabetes. A hipertensão porque a criança vai ficar ganhando peso e claro que vai influenciar na pressão arterial. E já na primeira infância, né? Muitas crianças já têm sobrepeso na infância. E hoje tu vê um adulto que tem o hábito de comer um chocolate. Ele também não consegue se controlar. Depois do almoço dá aquela vontade. É viciante. É viciante. Agora você imagina isso com uma criança que não tem esse poder de decisão. Exato, discernimento, né, doutora? Não tem esse discernimento. Então é bem complicado. É verdade, uma ótima reflexão, né? Vamos decidir pelas crianças enquanto elas não podem tomar suas próprias atitudes e decidir pelo que é o melhor. Depois, ela vai ter a vida inteira para comer. Aí é com ela. Aí é com ela. Doutora, em relação 17 e 19, tem quantos minutos ainda, Edson Valentim? Mais 3 minutos. Em relação àquela criança que está nascendo os dentinhos e eles ficam meio chorosos, sim, né? E aí o pai vai lá e dá um objeto para que ela morda. Pode isso ou não pode? Excelente. Principal recomendação, estimulação da gengiva, do rebordo. Esse dente, ele está surgindo num bebê que não tem nada na boca como referência. O padrão de referência dele é 0, é gengiva com gengiva. Sim. Quando começa a subir esse dentinho, ela vai sim ficar incomodada. Porque ele cria um processo ali na gengiva que a criança fica achando estranho. Então, além do objeto para morder, que tem os mordedores super tradicionais já no mercado, os objetos geladinhos. Então, esse mordedor tu pode colocar dentro da geladeira. Doutora, mas eu não tenho um mordedor em casa. Se a criança já está em introdução alimentar, ela tem, e ela já come alguma coisa, um palitinho de cenoura congelado, que fica tipo um picolézinho, sim, vai aliviar, porque o gelo alivia esse processo. Quando a gente se machuca, a gente põe um gelinho e ele dá uma melhorada. A mesma coisa funciona pro dentinho da criança. Se for o caso, dentro do consultório, a gente tem uma terapia de laser de baixa potência, que ele faz um alívio na dor. Então, ele ajuda na erupção. Então, tem casos que as crianças sofrem bastante. Então, dá uma passadinha no consultório, a gente aplica o laser, questão minutos assim, e a gente já consegue na hora um resultado mais de alívio para a criança. Muito obrigado, doutora Geórgia Bernardi, odontopediatra, falando sobre cuidados de higiene bucal para crianças. E para você que é papai e mamãe estava em dúvida, e você que quer ser papai e mamãe e também estão em dúvidas, as dúvidas foram sanadas hoje aqui. Obrigadão por ter vindo ao nosso estúdio. Obrigada pela informação. A informação cura e salva a vida das crianças. Tá no Insta? Geórgia Bernardi? Dentista Geórgia. Dentista Geórgia. Facinho de encontrar, várias dicas e dúvidas também. Se tiver alguma dúvida, pintou, não ficou bem esclarecido, eu respondo tranquilamente. Só me mandar um inbox. Muito obrigado, doutora. Já voltamos.